Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 12 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 15, versículos 12 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, aqui no Evangelho de João, nós estamos ainda no capítulo 15 do Evangelho de São João, no discurso de despedida. Jesus agora dá um novo mandamento, o seu mandamento, para os seus discípulos. Qual é o mandamento de Jesus? Amar o próximo como a si mesmo? Não. Este é o mandamento da lei do Antigo Testamento. Este não é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus não é amar o próximo como a si mesmo. O mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus amou? Jesus aqui no Evangelho vai dizer assim: ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. E Jesus chama os seus discípulos aqui no Evangelho de amigos. E Jesus, o amigo dos amigos, vai dar a vida pelos amigos. Percebe? Então Jesus diz para os seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus amou, servindo, entregando a sua vida à morte, dando a vida para a salvação do mundo, para a salvação da humanidade. Então, o que Jesus quer dos seus discípulos? Que estes deem a vida. Deem a vida por Cristo. É o mandamento de Jesus. Tem um versículo em outro texto, em outro evangelho, que vai dizer: para o discípulo basta ser como mestre. É isso. Amai-vos como eu vos amei. Este é o novo mandamento. Este é o mandamento de Jesus. E quando nós amamos do jeito de Jesus, não do nosso jeito, porque muitas vezes nós dizemos que amamos, mas é um amor muito imperfeito. E não sei nem se podemos chamar de amor. Porque às vezes nós dizemos que amamos, mas o amor que dizemos, o amor com o qual dizemos amar, está mais para um egoísmo, está mais para um interesse do que para amor. Né? Às vezes a gente ama só quem nos ama. Jesus, em outra passagem, vai dizer que até os pagãos fazem isso. Às vezes nós dizemos amar, mas é porque sabemos que aquela pessoa pode fazer algo por nós ou pode nos dar algo. Então, interesse. Será que nós amamos de verdade? Só amamos verdadeiramente quando amamos do jeito de Jesus, dando a vida. Vou dar um exemplo bem concreto. Um exemplo de casais. Muitas vezes os casais, os cônjuges, ficam dizendo um para o outro: eu amo você, eu amo você. Mas será que são capazes de responder esta pergunta? Uma pergunta tanto para o esposo como para a esposa. Se o padre perguntar: você esposa, você daria a sua vida pelo seu esposo? Você esposo,
daria sua vida pela sua esposa? Interessante essa pergunta porque assim, uma vez eu perguntei isso, eu fiz esse teste. Eu perguntei primeiro à mulher, eu perguntei para ela assim, você ama o seu filho ao ponto de dar a vida pelo seu filho? Sim, padre, claro. E eu perguntei, e pelo esposo? Custou a responder. Custou a responder. Com o filho foi imediato, mas com o marido não. Veja, o marido e mulher, no dia do casamento, eles se entregam mutuamente numa vontade livre de dar a vida um pelo outro. Eles dizem isso, eles expressam isso. Eu, fulano, te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel. Ou seja, amar-te e respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Ou seja, em outras palavras, você prometeu dar a vida pelo seu cônjuge. E agora você, com a cara lisa, diz que não vai dar. Não, mas é porque eu estava apaixonado. Não. Amar é dar a vida. Este é o amor de Jesus. Se nós somos discípulos, temos que amar do jeito que ele amou. E assim seremos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amai-vos como eu vos amei. É isso que nosso Senhor está nos dizendo aqui. E aqui tem um outro detalhe importante também interessante, né? Jesus não chama mais de servos, mas chama de amigos. E depois ele diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para ides e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes. Na época de Jesus, havia vários rabinos. E as pessoas que queriam ser discípulos desses rabinos, e claro, as pessoas escolhiam um rabino para seguir, para ser seu discípulo. Não eram os rabinos que escolhiam seus discípulos, mas os discípulos que escolhiam seus rabinos que queriam seguir. E com Jesus é diferente. Não foram os discípulos que escolheram Jesus. Jesus que os escolheu. Jesus que os escolheu. E a escolha do discípulo, na verdade, é uma resposta à escolha de Jesus. Interessante isso. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Você é um escolhido de Jesus. Você é um privilegiado para ser discípulo de Jesus, para seguir Jesus. O Senhor te escolheu. Você tem consciência disso? Você é um escolhido, você é uma escolhida de Jesus. E essa escolha é fruto de amor. É fruto do amor de Deus por você. O Senhor te ama tanto que te escolheu. Você é escolhido de Deus. Para irdes, para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. Veja só. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Interessante que durante esses alguns dias, sequentemente, isso tem se repetido, né? Tudo o que pedis ao Pai em meu nome, ele vos dará. Algumas vezes isso tem se repetido nos evangelhos que escutamos durante esses dias. Mas veja, isso também nos faz refletir, porque muitas vezes nós não somos atendidos porque nós não somos do jeito de Jesus, porque nós não servimos como Jesus, porque nós não amamos como Jesus, porque nós não guardamos os seus mandamentos, porque nós não vivemos a sua palavra. Veja que depois de cada ensinamento Jesus diz, isso se repetiu alguns dias. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos considerar. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente quer ser atendido por Jesus, mas não faz nada da sua vontade. A gente quer fazer a nossa. Inclusive, a gente quer que muitas vezes Deus faça a nossa vontade. Pensemos nisso e deixemos que essa palavra transforme a nossa vida, o nosso coração. E que sejamos, de fato, amigos de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.